Por centenas de milhares de anos, o arquipélago japonês não era uma nação. Não havia Japão, não havia imperadores, não havia samurais. Havia apenas ilhas moldadas por vulcões, florestas densas, rios curtos e um oceano que isolava tudo ao redor. Muito antes de impérios surgirem no mundo, os primeiros humanos chegaram a essas terras. Eles caçavam, pescavam, coletavam. Viviam em pequenos grupos, seguiam um ritmo da natureza. Esse período ficou conhecido como Jomon, uma sociedade sem escrita, sem cidades, sem reis, mas com algo raro, uma relação profunda entre homem, terra e espírito. Enquanto outras regiões avançavam rapidamente, o Japão crescia em silêncio, isolado, observando o mundo à distância. Nascimento da sociedade japonesa. Por volta de 300 a.C., o arquipélago mudou para sempre. Novos povos chegaram vindos do continente asiático. Eles trouxeram uma revolução silenciosa, o cultivo do arroz. O arroz exigia cooperação, planejamento, controle da água. Com ele surgiram aldeias permanentes. Com as aldeias, a hierarquia. Com a hierarquia, o poder. Esse foi o início do período Yayoi. Agora havia líderes, agora havia disputas, agora havia guerra. O Japão deixava de ser apenas natureza e começava a se tornar sociedade organizada. Por volta do século III, clãs poderosos passaram a dominar grandes regiões. Um deles se impôs sobre os outros. Desse domínio nasceu a família imperial japonesa. Algo único estava sendo criado. Enquanto dinastias surgiam e caíam no mundo, o Japão afirmava que seu imperador era descendente direto dos deuses. A deusa do sol, Amaterasu, era a origem do trono. O imperador não governava apenas pela força, mas pelo mito. Desafiá-lo era desafiar o próprio céu. Essa crença moldaria o Japão por séculos. Com o tempo, o Japão deixou de apenas observar o continente e passou a aprender com ele. Da China vieram a escrita, as leis, a burocracia, o budismo e o confucionismo. O Estado japonês começou a se organizar, capitais foram estabelecidas, códigos legais criados. A religião passou a influenciar a política. Mas apesar de toda essa estrutura, o imperador não controlava o poder real. Esse poder estava nas mãos da força militar. Os guerreiros japoneses passaram a dominar a política. Eles eram chamados de samurais, homens treinados desde jovens para a guerra, leais a seus senhores, guiados por um código rígido de honra. Viver sem honra era pior que morrer. O Japão entrou em um longo período de conflitos internos. Clãs lutavam entre si, territórios mudavam de mãos, cidades eram destruídas. Esse tempo ficou conhecido como Era dos Estados Guerreiros. Era o caos. Mas também foi nesse caos que o Japão moldou sua identidade guerreira. Após séculos de guerra, líderes militares conseguiram unificar o arquipélago. O poder passou nas mãos do shogun, o governante militar supremo. O imperador continuava existindo, mas apenas como símbolo religioso. Quem governava de verdade era o shogunato. Pouco depois, o Japão tomou uma decisão extrema. Fechou-se para o mundo. Durante mais de 200 anos, nenhum estrangeiro podia entrar, nenhum japonês podia sair. Esse isolamento tinha um objetivo claro: manter controle absoluto e estabilidade interna. Durante esse período, a cultura japonesa floresceu: teatro, poesia, cerimônia do chá, artes marciais, filosofia. Mas enquanto o Japão permanecia parado, o mundo avançava rapidamente. No século XIX, navios estrangeiros apareceram no horizonte japonês, canhões apontados, tratados impostos. O Japão entendeu a mensagem: ou se modernizava ou seria colonizado. Começou então a restauração Meiji. O poder voltou oficialmente ao imperador. O sistema feudal foi abolido. Os samurais perderam seu status. O Japão se industrializou em ritmo acelerado. Em poucas décadas, construiu fábricas, ferrovias, exército moderno e tornou-se uma potência mundial. O crescimento trouxe ambição. O Japão passou a expandir seus territórios, entrou em conflitos na Ásia, desafiou grandes potências. Isso culminou na Segunda Guerra Mundial. O resultado foi devastador. Cidades destruídas, milhões de mortos, 2 bombas atômicas. O país foi reduzido a cinzas. Parecia o fim da história japonesa, mas o Japão não terminou ali. Das ruínas, o país escolheu um novo caminho. Abandonou o militarismo, investiu em educação, tecnologia, trabalho. Em poucas décadas, realizou um dos maiores milagres econômicos da história. Hoje, o Japão é um contraste vivo: templos antigos ao lado de cidades futuristas, tradição convivendo com inovação. Uma nação moldada por isolamento, disciplina, guerra, queda e renascimento. Essa é a história completa do Japão.